Atos capítulo 15, continuando aí a mensagem de Atos dos Apóstolos, nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 35. Atos 15, de 1 a 35. Diz assim: encontrou? Enquanto você procura, eu quero reforçar aí a chamada para estar aqui às 18 horas no sábado. Então, sábado às 18 horas, você que tem carro, você que não tem carro, venham todos para podermos estar saindo junto, dividindo, com lotações completas daqui, ok? Na medida do possível, vou estar vendo também o horário de ônibus, que tem ônibus da Japuíba direto para Mansoaba. Do Ponta Leste, você solta ali na Mansoaba, fica bem fácil também, ok? Vamos acompanhar o texto. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncisardes, segundo os costumes instituídos por Moisés, não podeis ser salvos. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles, e os irmãos resolveram que os dois e mais algum entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa daquela questão. Obrigado, irmão. Por causa da questão. Eles foram acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, e passando pela Fenícia e por Samaria, relatavam a conversão dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros. Então relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus, que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. E, havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhe: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresce. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Então toda a multidão silenciou e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos milagres feitos extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, assim como os gentios sobre os quais se invocam o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Por isso, penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde o tempo antigos, em cada cidade, Moisés também tem homens que o preguem, e é lido a cada sábado nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás,
e Silas, homens influentes entre os irmãos, e por intermédio deles mandaram esta carta. Os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns dos nossos, os quais não enviamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo-vos a mente, pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também vos anunciarão as mesmas coisas de viva voz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais da carne de animais sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardardes dessas coisas. Fazemos votos de que esteja tudo bem entre vós. E tendo se despedido, desceram para Antioquia, e depois de reunir-se toda a assembleia, entregaram a carta, e quando leram, alegraram-se pelo ânimo recebido. Em seguida, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. E tendo-se demorado ali algum tempo, partiram com a bênção dos irmãos, a fim de retornar os que haviam enviado. Mas Silas achou melhor permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor juntamente com muitos outros. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, a palavra do Senhor foi lida, ó Pai, a palavra que transformou, ó Pai, a vida da sua igreja, a palavra que fez a igreja avançar e que tem feito a igreja avançar até os dias de hoje. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que ministre aos nossos corações nesta noite, que eu seja instrumento em suas mãos, Senhor, para falar aos teus servos aqui nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Estamos aqui diante de um concílio de Jerusalém. Lendo esse texto, e não só lendo esse texto, mas no domingo aqui o pastor fez um resumo, né, desse texto, e aproveitando as palavras do pastor, eu aproveitei a grande ideia do texto aqui no resumo dele. E a grande ideia ficou assim: a libertação da igreja do jugo da tradição judaica. A libertação da igreja do jugo da tradição judaica. Nesse concílio é exatamente isso que veio a acontecer devido a alguma confusão que estava acontecendo. Muitos concílios marcaram a história da igreja ao longo dos tempos. Os concílios reuniam-se para se discutir questões doutrinárias. Por exemplo, o concílio de Niceia, no ano 325 da era cristã, houve grande discussão a respeito da natureza divina de Cristo. Uma corrente ariana que questionava a figura de Cristo enquanto a sua divindade, alegando ser Cristo subordinado ao Pai. Ele alegava que Cristo foi criado por Deus, uma criatura de Deus. Ele era apenas mais uma criação de Deus. Mas a doutrina que prevaleceu nesse concílio foi a doutrina dos apóstolos. Nesse concílio também ficou definida a data para se comemorar a Páscoa. Concílio de Niceia. Houve pelo menos 7 concílios que ficaram famosos, mais um, o concílio da Calcedônia, no ano de 421 da era cristã. Esse foi o 4º concílio dos primeiros 7 concílios ecumênicos da história do cristianismo. Nesse concílio foi refutado, por exemplo, a doutrina de Eutiques, relativa ao monofismo, onde ele defende que na encarnação de Jesus Cristo, Cristo teria apenas uma única natureza, a natureza divina.
Ou seja, ele disse que após a encarnação, após a ressurreição de Cristo, ele era apenas Deus. E nós sabemos, pela história bíblica que Jesus esteve com os apóstolos, comeu com os apóstolos, teve sede, teve fome, teve sono, cansou-se, ensinou, e ele foi elevado aos céus aos olhos de seus discípulos. Jesus era homem, Deus, 100% homem e 100% Deus, as duas naturezas. E o concílio mais importante foi o primeiro, que é esse que foi lido aqui, o concílio em Jerusalém, que estabeleceu a resposta para a questão doutrinária mais vital de todas. O que uma pessoa deve fazer para ser salva? Essa resposta veio através do primeiro concílio. Foi nesse concílio, então, foi contestada a tentativa de impor o legalismo como pré-requisito para a salvação. Foi refutada essa tentativa, afirmando para sempre que a salvação é somente pela graça, mediante a fé. O texto foi lido, ele inicia com uma controvérsia. Essa controvérsia que levou ao concílio. Alguns judeus criam que os gentios tinham que se converter ao judaísmo para serem circuncidados e serem, assim, alcançarem a salvação. É isso que os judeus, ou os judaizantes, né, como eles eram conhecidos, estavam pregando. Pessoas pregando em cidades onde Paulo e Barnabé já havia passado, pessoas haviam se convertido ao cristianismo, pessoas estavam ali servindo até nas igrejas, e prova disso é que eles estavam na igreja de Antioquia agora. A igreja que se encontrava Paulo e Barnabé. Por que Paulo e Barnabé estavam ali em Antioquia? Eles estavam voltando da sua primeira viagem missionária, aonde o pastor Léo pregou aqui a semana passada. Eles estavam ali na igreja de Antioquia e de repente chega esses judaizantes pregando de que gentios, para alcançar a salvação, precisavam circuncidar-se. Paulo e Barnabé, então, imediatamente, não foi tempos depois, eles não pensaram duas vezes para refutar a posição desses judaizantes. Imediatamente eles refutaram essa posição, e o texto vai dizer que foi com grande intensidade e não pequena contenda. Veja, então, no versículo 2, então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles. E os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém. As igrejas eram dirigidas então por anciãos, pessoas experientes, pessoas mais até de mais idades, pessoas locais, que decidiram então que eles deveriam ir para Jerusalém e esclarecer essa questão. Então enviaram com eles Paulo, Barnabé, as pessoas que estavam ali levantando a questão, e alguns irmãos, e entre eles outros irmãos além, foram até uma parte do caminho, caminharam, acompanharam eles até uma parte do caminho, e o texto segue dizendo que Paulo aproveitou a presença desses irmãos e com grande alegria foi contando pelo caminho tudo o que havia acontecido em sua primeira viagem missionária e contando quanto à conversão de gentios. Com muita alegria. Foram acompanhados então pelos irmãos e pelo caminho ele foi compartilhando tudo o que Deus tinha feito. No versículo 4 e 5, então, houve uma grande alegria com a chegada deles. Eles chegam a Jerusalém, os apóstolos recebem os presbíteros, né, homens que estavam ali, que apoiavam a liderança da igreja de Jerusalém, junto com os apóstolos, receberam eles com grande alegria, especialmente porque
Paulo e Barnabé já havia saído dali há algum tempo, já havia um tempo significativo que eles não se encontravam, que eles não os viam. E recebeu eles com grande festa, com muita alegria, eles foram recebidos ali em Jerusalém. E eles ficaram mais alegres ainda quando ouviram os relatos de Paulo e Barnabé. Isso encheu, isso animou o coração desses irmãos. E o que eles falaram, então, fornece evidências suficientes para confirmar a autenticidade da salvação dos gentios. Não que Paulo tivesse pregado só a gentios. Paulo, na mensagem da semana passada, Paulo pregou primeiramente na sinagoga aos judeus. E após ter pregado na sinagoga, eles foram convidados a voltar na semana seguinte, e eles estavam pregando em praça pública, aonde gentios ali vieram a se converter, e os judeus que estavam ali questionaram até Paulo e Silas por conta disso, e eles falaram: olha, eu não posso fazer nada, eu vim primeiro a vocês, preguei a vocês primeiro, vocês não deram crédito, estou pregando para eles, estão dando crédito. Isso animou o coração dos apóstolos, a ponto de agora eles trazerem essa notícia, e os apóstolos então precisaram expor o que estava acontecendo. Reuniram-se em um concílio, os apóstolos e os presbíteros, versículo 6, reuniram-se para considerar o assunto a respeito da controvérsia sobre a necessidade de circuncidar-se ou não. Discutiram com pessoas, com líderes. Apóstolos, eles não governavam sozinhos, eles consultaram homens experientes, em especial anciões, pessoas maduras na idade, com experiências, e maduras também na fé, pessoas que podiam ajudá-los com relação a essa questão. E depois então de um intenso debate sobre o assunto, versículo 7, havendo grande discussão, houve um intenso debate, Pedro toma a palavra e faz lembrar a eles o que aconteceu na conversão de Cornélio, como Cornélio havia se convertido, Cornélio que era um gentio. Contou-lhes o que havia acontecido com Cornélio e a sua casa, ali, naquele episódio onde Pedro recebeu em um sonho, uma visão de animais que desciam em um lençol, e aquela palavra de Deus: não faça impuro o que eu fiz puro. E aí recebe logo em seguida a visita de um anjo, a recomendação de que alguém iria buscá-lo e ia levar até a casa de Cornélio, e de repente alguém bate a porta e ele então vai, acompanha aqueles homens, e Cornélio também teve uma visão a respeito de Pedro, onde Pedro estava, mandou buscá-lo, e quando ele chega lá, ele prega aqueles irmãos, explica a palavra de Deus, explica a salvação através de Cristo, e aquelas pessoas ali se convertem, aceitam a mensagem do Evangelho, aceitam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e há muita alegria, porque naquele episódio também eles são tomados, são tomados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus esteve entre eles, tirando toda a confusão, gerando alegria, transformação na vida deles, e para Pedro isso era mais do que a evidência de que Deus tinha planos para alcançar os gentios. Os gentios agora recebem o Espírito Santo. Se eles recebem o Espírito Santo, é porque Deus quer. E então Pedro continua a mensagem do Evangelho com muita tranquilidade. Pedro não está preocupado. Ele fala: olha, eu não havia essa preocupação em minha mente. Eu quero lembrar vocês esse acontecimento da família de Cornélio. E em seguida, então, após o discurso de Pedro, Paulo e Barnabé também reforça, no versículo 12: então toda a multidão silenciou
e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contava quantos milagres foram feitos, extraordinários e sinais que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. O que havia acontecido? Pessoas se convertendo, pessoas tendo suas vidas transformadas. Paulo e Barnabé tomam a palavra e relatam o que Deus havia feito por intermédio deles, então, entre esses gentios. E continua, então, agora o discurso. Agora quem vai discursar é Tiago. A partir do versículo 13, Tiago, então, começa a dar o seu parecer. Tiago pega a palavra e reforça, então, o que Pedro havia falado. Ele fala, olha, o que Pedro disse está certo. E não só está certo o que Pedro disse, mas também está de acordo com as Escrituras. Olha o que o profeta Amós diz. E aí ele cita o profeta, do versículo 16 em diante. Depois disso, voltarei e reconstituirei a tenda de Davi, que está caída, reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invoca o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas reconhecidas desde a antiguidade. É isso que está acontecendo. Tiago, então, ele reforça o discurso de Pedro, dizendo de que o que aconteceu já havia sido relatado pelos profetas, já havia sido previsto, Deus já havia revelado que isso iria acontecer. Então, pessoas além da nação de Israel estão se convertendo ao Senhor, estão recebendo o Espírito Santo de Deus, e Zacarias vai falar sobre as bênçãos para a nação de Israel, que se estenderia a outras nações. Zacarias 8, no reino, os mensageiros anunciarão a salvação aos gentios. 8, de 20 a 23. Ele vai dizer a respeito de pessoas da nação de Israel anunciando. Havia essa profecia a esse respeito. É isso que Tiago está defendendo aqui, é isso que Tiago está apontando aqui, e Tiago, então, ele diz, nós não devemos perturbar. E a palavra grega aqui para perturbar significa jogar alguma coisa no caminho de alguém a fim de incomodá-la. Nós não devemos impedi-los, nós não devemos incomodá-los, nós não devemos colocar um jugo que eles não possam carregar. Então Tiago propõe que os gentios deixem de lado 4 práticas pagãs que violam as leis de Moisés. 4 práticas pagãs Tiago propõe aqui. E alguns comentaristas vão até dizer de que esses princípios que Tiago vai propor aqui, eles estão estabelecidos na lei, na Torá, chamada Lei de Noé. São 7 leis que estabelecem princípios que os judeus seguiam. E alguns judaizantes, possivelmente esses que estavam pregando aos gentios, criam que se os gentios seguissem esses 7 princípios, eles receberiam a salvação. E Tiago, então, vai expor alguns princípios que eles podem seguir para facilitar a caminhada deles. Ou seja, depois dessa fala, não perturbar, não jogar alguma coisa no caminho a fim de incomodá-los. Não jogar algo que eles não possam suportar, mas algo que seja coerente com a palavra de Deus, algo que seja coerente com princípios cristãos. Olha o que Tiago propõe, para que eles se abstenham
de alimentos oferecidos a deuses pagãos, que depois eram vendidos em açougue. Então eles deviam se abster desse tipo de alimento e dessa prática de oferecer a ídolos pagãos. Também Tiago propõe que eles se abstenham da imoralidade sexual, deixem o pecado sexual de uma maneira em geral, mas especialmente as orgias associadas com o culto a deuses pagãos. Mas outra prática, a prática de comer animais sufocados. A recomendação para se alimentar de um animal era matá-lo sangrando. Quem tem costume aqui de matar animais sabe de que é comum se cortar o pescoço da galinha. Existem pessoas que não fazem isso. Mas a recomendação bíblica é sangrar, porque ele diz de que o sangue tem a vida, e a vida continua no animal. Então precisa sangrar, precisa tirar o sangue. E aí as pessoas, mas se ficar com dó, ele vai sair correndo com a cabeça pendurada, né? Existe essa tradição. Eu já vi uma pessoa que, quando ele virou o porquinho, enfiou a faca, né? Só que quando você vira o lado esquerdo, não é mais lado esquerdo, né? Ele não enfiou no coração e já era. O porquinho correu, levantou e saiu correndo. Não sangrou o bichinho. Tem que sangrar. É isso que Paulo fala, olha, tem que sangrar o animal. Não pode comer o animal ainda com seu sangue no seu corpo. E ele fala isso com base em Gênesis 9:4. Deus deu aos animais para alimento, mas deu uma regra: não comerás a carne com o seu sangue. Ele fala isso com base nesse texto de Gênesis 9:4. E também não comeu sangue, porque o sangue era oferecido nas ofertas pacíficas, por exemplo, de Levíticos 3:17, era oferecido o sangue e a gordura. Não comereis nenhuma gordura e nem o sangue, na oferta pacífica de Levítico 7. Então era isso. Se abster de alimentos oferecidos a deuses pagãos, da imoralidade sexual, não comer animais sufocados e se abster do sangue. Simples assim, para eles. Eu vejo aqui que a questão é como no ensinamento de Jesus a respeito das orientações que deveriam ser feitas a respeito do escândalo de Mateus 18. Se o seu olho te fizer tropeçar, arranca-o fora. Essas recomendações aqui dos apóstolos, aqui até para amenizar a confusão, está mais nessa direção. Olha, vamos traçar uma meta que seja possível de ser alcançada e que não escandalize. Porque se está escandalizando, é porque eles têm visto algo muito mais além do que uma simples circuncisão. Eles estão vendo mais coisas a respeito desses homens, de que eles acham que se eles tiverem um sinal em seu corpo, eles vão se abster do pecado. E não é simples assim. Eles precisavam sim se abster do pecado, para não servir de pedra de tropeço, não servir de escândalo. Assim como nós hoje devemos fazer, quando olhamos para esse texto de Mateus 18, que o seu olho te fizer tropeçar, arranca-o fora. Se você faz alguma coisa que incomoda, que traz escândalo, que traz vergonha para o Evangelho, embora você tenha consciência, poxa, mas isso não é pecado. Na Bíblia não está dizendo que é pecado. Mas tem pessoas que estão abandonando a fé por causa de certas práticas que... Será que eu não poderia parar de fazer isso? Será que eu não poderia deixar de fazer algumas coisas porque isso está trazendo escândalo aos meus irmãos? É isso que eles precisam aqui fazer. Vamos então dar algumas regras para facilitar a conversa com eles e ajudá-los na sua caminhada cristã.
Depois dessa discussão, depois dessas recomendações de Pedro, recomendações agora de Tiago, boas recomendações até, vocês vão ver que quando eles fizerem a carta enviando aos irmãos, essas recomendações vão estar ali. Eles então chegam a essa decisão. Foi dado um parecer sobre o assunto e a partir do versículo 22, eles chegaram à conclusão de que deveriam fazer isso por escrito. Deveriam enviar, além de fazer por escrito, deveriam enviar mais testemunhas idôneas, além de Paulo e Barnabé. Pessoas que pudessem testificar que estavam ali no concílio, que participaram da discussão, de que aquilo realmente foi decidido e que eles pudessem estar ajudando, então, difundir essas ideias que foram discutidas. No versículo 26, são apresentados como homens, eles são apresentados como homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus. Judas e Silas foram apresentados como homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus. Pessoas dessa categoria estavam sendo enviadas a Antioquia. Então, enviamos Judas e Silas, versículo 27, e eles passaram então pela cidade aonde esses judaizantes haviam passado, e estavam expondo as ideias expostas por Tiago, então teve essa boa aceitação, e eles então estavam expondo essas ideias que foi extraída do concílio, e segundo a tradição judaica, os pontos apresentados por Tiago, então, era conhecida como essa lei de Deus, lei de Noé, como eu já havia dito. E para os judeus mais tolerantes, qualquer gentio que guardasse essas leis teria a participação no mundo vindouro. Então já havia uma tendência à aceitação desses gentios, antes mesmo desse concílio, e prova essa é de que no concílio foi apresentado as evidências que não houve como serem refutadas e foram as decisões finais. E a partir então do versículo 30, eles recebem então a carta. Os irmãos em Antioquia receberam a carta, receberam a leitura da mensagem. Logo que a decisão fora tomada, com uma carta em mãos, partiram, a partir do versículo 30, e tendo-se despedido, desceram para Antioquia, e depois de reunir-se a assembleia, entregaram a carta. Ou seja, houve um novo encontro, agora uma assembleia, irmãos de Antioquia, de onde eles saíram, estão recebendo eles de volta, recebendo agora também Judas e Silas, recebendo a decisão tomada. Eles correram logo para Antioquia, e além de ler a carta, que trouxe muita alegria aos irmãos em Antioquia, Silas e Judas começaram a pregar, começaram a ensinar. O texto diz que eles profetizaram, eles ensinaram, eles falaram a palavra de Deus, eles trouxeram mais conteúdo, além da carta, eles discipularam pessoas, ensinaram pessoas, pregaram a palavra de Deus ali, junto aos irmãos de Antioquia. E só depois, então, que aqueles irmãos ficaram conscientes de tudo que eles ensinaram, receberam aquela mensagem, e depois de entender tudo que eles liberaram os irmãos para voltarem para Jerusalém. Eles foram liberados, depois de ter ensinado tudo, e o texto vai abrir aí uma chave, dizendo de que Silas, versículo 34, achou melhor permanecer ali. Silas achou melhor permanecer com eles
ali. Paulo e Barnabé também continuou ali com eles em Antioquia, ensinando naquela congregação como eles haviam já feito anteriormente. E foi importante, já foi Deus preparando ali Silas junto a eles, porque na segunda viagem missionária nós vamos ver que quem acompanha Paulo é Silas. Por isso foi importante Silas ficar naquele local. Eu quero estar trazendo algumas aplicações a respeito desse texto, a respeito desse concílio. Primeira aplicação: precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos discípulos que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, a palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer a verdade. A verdade divina não provém apenas do conhecimento intelectual, mas do comprometimento com o Salvador, que é Cristo. Precisamos conhecer a verdade. Foi através da verdade que Paulo e Barnabé imediatamente refutaram o que os judaizantes estavam falando. Refutaram a prática, os ensinamentos errados. Por quê? Porque Paulo e Barnabé estavam firmados na verdade. Foi isso que Cristo ensinou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não vai ficar escravo do erro quando se conhece a verdade. Você não vai ficar à mercê do que é errado. Imediatamente você vai identificar o erro. E é sempre bom lembrar a respeito de como se faz para conhecer uma nota falsa, né? É simplesmente conhecendo bem a verdadeira. Quando você conhece bem a verdadeira, ao tocar uma nota falsa, imediatamente você identifica de que ela não é verdadeira. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Imediatamente, o texto não deixa pausa. Versículo 2: então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram com eles. Discutiram muito com eles. Por quê? Porque eles estavam firmados na verdade. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos estar firmados na verdade. Segunda aplicação: em uma decisão difícil, busque conselho dos sábios. Olha o que fizeram os apóstolos. Versículo 6. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. Isso para não citar o sábio Salomão. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Reuniram-se com pessoas experientes, com pessoas sábias. Por isso, eu digo para você a importância de ter mentores na sua vida. Parece até um assunto repetitivo falar sobre isso, mas é isso que a Bíblia nos ensina. Paulo, por exemplo, ele foi mentoreado por Ananias, e agora ninguém mais, ninguém menos do que Barnabé. Era seu nome Barnabé? Natural de Chipre. Se não bastasse ser natural de Chipre, ele era um homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Tá bom para ser um mentor? Um homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, ao lado de Paulo, acompanhando ele no seu crescimento, na sua caminhada cristã. É importante termos mentores. É importante você ter pessoas com experiências, pessoas que têm experiência em assuntos específicos, pessoas que já são maduras na idade, já viveram algumas experiências que você precisa viver. O pastor falou aqui, né? Vamos aprender um pouco
com as experiências dos outros? Ou você quer passar por todas as experiências que você precisa aprender? Aí a escolha é sua. Tem experiências boas, tem umas que não é tão boas assim. Mas tem muitas pessoas que já passaram por experiências que podem nos ajudar, que podem nos orientar. Não descarte, então, as experiências. Aqui agora eu estou falando a respeito de experiências vividas. Não descarte as experiências. Olha como Pedro amadureceu com a conversão de Cornélio. Quando foi apresentado o assunto, ele lembrou, olha, aconteceu comigo. Deus sempre lhe dá a oportunidade de crescer um pouco mais com as experiências. Então não descarte as experiências. As experiências são importantes também em suas vidas. Por isso que Kleber Lucas cantou, né? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Me ajuda aí. Deus cuida de mim. Aproveitar que eu estou rouco, aproveitar que eu não estou me ouvindo, né? Para cantar. É isso. É isso. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque quem é que cuida? Quem é que cuida? Deus. Deus cuida de ti. Deus cuida de mim. Não descarte as experiências. Olha como Pedro amadureceu. Como você tem amadurecido com as experiências? Como você pode amadurecer ainda mais com as experiências? Não despreze também a Bíblia, a palavra de Deus. Suas experiências, e aí as suas experiências precisam então andar em conformidade com ela. As suas experiências precisam andar em conformidade com a palavra de Deus. Foi isso que Tiago fez. Ele pegou a experiência de Pedro e falou, olha, isso que Pedro viveu está de acordo com a palavra de Deus. As suas experiências precisam andar de acordo com a palavra de Deus. O que Pedro viveu está de acordo com a palavra de Deus. Olha o que disse o profeta Amós. Não despreze a Bíblia. Muito mais do que as experiências, a palavra de Deus precisa ser o nosso manual. Foi isso que aconteceu. As recomendações de Tiago para eles foram recomendações bíblicas. Foram recomendações da palavra de Deus. Se abster das coisas sacrificadas a ídolos, está nas Escrituras ou não está? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, tá. Não comer carne de animais sufocados, está nas Escrituras ou não? Sim. Não ter relações sexuais ilícitas, está nas Escrituras ou não? Sim. Bem como comer sangue, também está nas Escrituras. Muito mais do que as experiências, a palavra de Deus precisa ser o nosso manual. Acima de qualquer coisa, a palavra de Deus é que deve prevalecer. Tudo que foi decidido aqui foi pautado na palavra de Deus. Foi citado os profetas, foi citado as leis, foi citado os sacrifícios, como deveriam ser. Foi citado a palavra de Deus para os irmãos aqui. Suas experiências, suas decisões, precisa estar pautado. Deus precisa estar direcionando a sua vida. Quando você conhece a verdade, você às vezes, sem perceber, você está vivendo a palavra de Deus. Quando você está cheio da verdade, por isso que Jesus ele reforça, conhecereis a verdade, conheçam a verdade. Quando você está cheio da verdade, você vive a palavra de Deus, às vezes até sem perceber. É comum na sua vida. Foi comum na vida dos apóstolos. Eles estavam vivendo a palavra de Deus, até mesmo sem perceber. Eles estavam vivendo o que os profetas haviam dito.
Eles estavam citando até mesmo sem perceber. A palavra de Deus é que deve sempre prevalecer na minha e na sua e nas nossas decisões. Amém?